Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais uma live da nossa jornada empresária de sucesso. E na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer um post que vende, ou seja, aquele conteúdo de valor, aquele conteúdo que você vai conseguir fazer uma venda no final, aquele conteúdo que vai te gerar dinheiro. É isso que a gente vai falar hoje nessa live. Então, vamos nessa! Como criar um conteúdo que vende. Eu vou escrever aqui o nome da live pra eu poder fixar. E sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, pessoal, todo mundo, meninas, muito boa noite. Hoje vai ser uma live muito especial. Eu tava muito ansiosa por essa aula, porque eu tenho certeza que depois de hoje muitas percepções de vocês sobre a criação de conteúdo vão mudar. Então, muitas coisas vão mudar aí. Vocês vão entender de fato como estruturar um conteúdo de valor, como estruturar um conteúdo que vende no final, que foca no seu produto, que faz com que você tenha um retorno financeiro. Porque afinal a gente está aqui, se você usa o Instagram como uma ferramenta de trabalho, é muito importante que você saiba estruturar os seus posts da melhor forma possível. Então, se você chegou até aqui para entender mais e para conseguir aprender hoje como estruturar esses posts e como criar um conteúdo de valor, seja muito bem-vinda! Boa noite, Carol! Chega chegando, meu amor! E vamos lá, que essa aula hoje vai pegar fogo. Tô só esperando aqui o pessoal entrar mais um pouquinho, mas a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a presença de todos. Então, se você tá assistindo essa live aqui comigo ao vivo, se você tá assistindo essa aula depois, não tem problema. Sejam muito bem-vindas. E hoje eu tenho certeza que muitas chaves vão virar aí na sua cabeça. Você vai conseguir compreender de fato como é a dinâmica da criação de conteúdo, qual é a estrutura de um post que realmente gera valor, a estrutura de um post que realmente vai converter para venda. E é isso que a gente vai falar hoje. E essa live tá muito potente. Então, se você chegou aí, muito boa noite, Claudinha. Já cheguem colocando aí o coração, que hoje vai ser maravilhoso. Eu tô empolgada demais. Quero falar pra vocês o seguinte: trabalho aqui no Instagram desde 2017, então durante esses anos aí trabalhando nessa plataforma, eu já tive muitos altos e baixos com relação a conteúdos, eu já tive muitos altos e baixos com relação à forma de me comunicar, ao que eu deveria falar, a quais são os passos, o que deveria ser dito, qual é o post ideal para cada situação. E aí, durante todo esse tempo estudando esse conteúdo, durante todo esse tempo estudando essas estratégias, eu consegui entender e estruturar o post que ele vai fazer com que você consiga reverter aí em vendas. Ele vai fazer com que você consiga trazer, caminhar o seu cliente durante todo o percurso e que no final ele termine de ver aquele conteúdo, termine de ler aquela legenda e consiga converter e você consiga de fato vender algo. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é: vocês têm dificuldade na produção de conteúdo? Conta pra mim aqui se você já passou algum perrengue produzindo conteúdo. Eu não tenho nem como te contar aqui todas as histórias de perrengue que eu já passei, porque já deixei de postar várias vezes porque eu não sabia criar post. Já deixei de postar várias vezes porque antigamente queria que meu feed ficasse todo bonitinho, todo alinhado, não podia estar uma coisa fora do lugar, então toda metódica ali naquele feed. Eram várias coisas que eu criava como empecilhos para produzir conteúdo, porque no final das contas eu não entendia de fato o que era isso, Eu não entendia de fato o que ia me fazer gerar valor, o que ia fazer com que eu vendesse. Eu não conseguia entender a dinâmica da produção de conteúdo. Então eu ia me segurando nesses detalhes, sabe? Como eu não entendia como é que funcionava, eu ia me segurando em detalhe de tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo perfeito no feed, eu não posso postar se não tiver no horário certo. E aí eu comecei a gente começa a tentar encaixar todos os hacks, tudo que as pessoas falam na internet, a gente começa a tentar encaixar. E no final das contas a gente se frustra. Por quê? Porque a gente acaba não vendendo.
a função principal do Instagram profissional, que é a venda, a gente acaba não conseguindo executar porque a gente tá tão vidrado em outras coisas, em outras estratégias mirabolantes, que você não foca no que é principal. Então, assim, antigamente, o que eu fazia? Eu não entendia muito bem sobre produção de conteúdo, então eu amava ficar vendo besteira na internet, então eu ficava compartilhando muita coisa. Eu postava no meu feed muitas coisas aleatórias, eu não tinha filtro, a realidade é essa, eu não tinha filtro e não tinha estratégia. Então, eu tive um boom no meu Instagram em um momento, porque um post meu viralizou e eu saí ali rapidamente de uns 2.000 seguidores para uns 4.000 seguidores. E aí o meu post viralizou e várias pessoas repostaram. E aí eu tive um boom. E aquelas pessoas começaram a ser... Eu comecei a atrair aqueles novos seguidores, né? Nesse período aí de 2019. Eu comecei a atrair esses novos seguidores. Só que eram seguidores que não estavam alinhados com o que eu estava querendo vender. E aí a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque o post que viralizou foi um post compartilhável. Só que como eu não tinha estratégia nenhuma, só que como eu não entendia nada, só que como eu ia fazendo aquilo ali na doida, de qualquer jeito, simplesmente esse post me trouxe várias pessoas que não eram as pessoas que eu precisava, porque elas não compravam o meu conteúdo. Então, foi uma loucura, porque é aquela velha história. Você quer viralizar a todo custo, você quer aumentar os seus seguidores a todo custo, mas a que custo, né? A que custo? Ao custo de você acabar só viralizando e não vendendo. Então, hoje, eu quero explicar isso pra vocês, eu quero dar esse passo a passo e eu quero mostrar como que funciona você trabalhar com estratégia, como que funciona, como é real e como é saudável, tá? Então, vamos nessa. Mas me conta aí, já aconteceu com você de você postar completamente? Vocês têm essa sensação de vez em quando de que vocês postam sem estratégia, de que vocês não sabem muito bem o que vocês estão fazendo? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Se você tá assistindo essa aula depois, coloca nos comentários pra eu saber se você se sente assim também. Porque se você se sente, a gente já vai conseguir se entender, né? A gente vai conseguir falar a mesma língua. E assim, sobre o conteúdo que vende, eu preciso contar pra vocês que existem vários tipos de conteúdo e cada um tem o seu formato e a sua intenção. E é exatamente isso que eu tava explicando pra vocês. Eu não vou falar de todos nesse momento. Por quê? Porque a nossa intenção não é falar de todos os conteúdos. A nossa intenção hoje é falar daquele conteúdo que vai te gerar venda. É te falar daquele conteúdo que vai reverter todo o seu trabalho ali em vendas. Ah, Luna, mas eu só vou precisar postar esse? Não necessariamente. Você vai poder postar os outros conteúdos também. Você vai poder aproveitar as outras formas de gerar conteúdo. Mas hoje o nosso foco é naquele que você vai conseguir vender. Mas assim, vocês sabem o que é de fato um conteúdo que vende? Alguém sabe o que é de fato? Quando eu falo isso pra vocês, vocês conseguem entender o que significa isso? É claro na cabeça de vocês? Porque assim, o conteúdo que vende é aquele post que você faz de forma completamente intencional. Ou seja, o conteúdo que vende, ele não é feito aleatoriamente. Ele é feito completamente de forma intencional para que no final, você consiga apresentar o seu produto e concluir a venda. Então, essa é a intenção do conteúdo que vende, né? Ele não é feito de forma aleatória. E hoje você vai aprender a estrutura dele. Por isso que essa aula ela é tão valiosa. Por isso que essa aula ela é tão importante. Por isso que essa aula ela é tão divisor de águas. Porque você vai aprender o método certinho, passo a passo, assim, com todos os detalhes. Então, vamos lá. Aquele conteúdo que você não vai fazer no improviso. Gente, eu quero falar uma coisa muito séria aqui agora. Não há crescimento no improviso. Não tem crescimento no improviso. Sabe o que tem no improviso? Viralização e outras coisas. Pra quem tá vendendo, pra quem tá fazendo o seu trabalho aqui na internet, não tem como improvisar. Vocês lembram daquela história? Não sei se vocês lembram, mas tinha uma menina que ela dançava, né, no TikTok. Até a Dani, quando lançou aquela música, não sei se vocês vão conhecer, mas quando lançou aquela música,
A Dani senta com o cara e só não pode se apaixonar. Tananana, só não pode se apaixonar. E aí ela ficava, era uma menina que bombou no TikTok e ela ficava toda hora fazendo assim. E ela fazia a mesma dança pra a mesma coreografia pra todas as danças. Ela só ficava assim, ó. E aí, assim, todos os posts dessa menina, do início ao fim do Instagram dela, era fazendo essa mesma dança, essa mesma coreografia pra toda e qualquer música. E aí essa garota viralizou, ela ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Só que a garota, ela só fazia isso. Ela não tinha nenhum outro conteúdo além de fazer isso. Então as próprias marcas, no começo, né, começaram a ir atrás dela pra publi. Só que depois de um tempo, todo mundo começou a ficar... teve até um burburinho na internet que as marcas começaram a ficar com raiva, assim, dela. Porque ela não produzia nenhum conteúdo além daquilo. Então, por que eu falo pra vocês? Quando você tenta fazer uma coisa no improviso, de qualquer jeito, empurrando com a barriga, quando você tenta fazer algo que não tá na sua estratégia de crescimento, é muito provável que você tenha aí o efeito reverso, que é o que a gente já falou em outras aulas, que é o que eu tô tentando explicar pra vocês aqui agora. Então, empresária de sucesso não faz coisa no improviso. Empresária de sucesso faz coisa com estratégia. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. É essa estratégia desse post que vai realmente mudar ali o sentido da sua produção de conteúdo. Então, assim, a gente já entendeu quem é o nosso cliente ideal. Se você não entendeu, você precisa entender ele para criar esse post. E aí a gente já mapeou quais são as dores. A gente já mapeou quais são os problemas desse cliente. A gente já mapeou quais são os desejos desse cliente. Então, assim, eu preciso te falar que existe uma grande diferença entre você produzir conteúdo e você postar na internet. Porque postar na internet é você pegar ali o que der na sua telha e postar, e colocar no seu feed, colocar nos seus stories. Isso é postar na internet, de qualquer jeito. A produção de conteúdo, ela não é feita de qualquer jeito. Ela é feita de forma intencional e estratégica. Então, a nossa hashtag de hoje é intencional e estratégica, porque isso vai ser o que vai fazer a diferença na sua produção. Isso é o que vai fazer a diferença ali no seu contato com o cliente, tá bom? Porque postar por postar não exige nenhum cuidado. Você faz de qualquer jeito. Era como eu fazia no começo. Postava ali sem estratégia nenhuma, o que me desse na telha, o que eu tava afim, sem nem entender muito bem por que eu tava fazendo aquilo. Ou seja, aquilo não era uma produção de conteúdo. Aquilo era postar, por postar. Como é que tá hoje? Como é que você está hoje? Você tá fazendo uma produção de conteúdo ou você tá postando por postar? Comenta aqui pra eu saber. Que eu quero saber o que vocês estão fazendo. Quero saber o que vocês estão aprontando. Qual que tá sendo o problema de vocês? Coloca aqui. Você tá produzindo conteúdo ou você tá postando por postar? Sem estratégia, sem saber muito bem o que fazer. Porque assim, produzir conteúdo é você considerar o seu cliente. É você considerar o seu cliente, ou seja, a pessoa que tá do outro lado vendo os seus posts, e você considerar o seu produto. Então, quando você faz uma produção de conteúdo alinhada com o seu produto, com aquilo que você vende, você consegue, de forma, né, objetiva, atingir aquele seu cliente. Por quê? Porque você focou nele, né? Você focou no próprio cliente e porque você focou no seu produto. Então, quando você foca nesses dois pilares, a produção de conteúdo que converte, né? Ela consegue ser muito mais objetiva. Então, assim, eu vou falar 4 pontos principais, e aí eu vou repetir isso aqui pra vocês depois, quando eu virar a câmera. Mas eu vou falar pra vocês os 4 pontos principais do conteúdo que vende. Então, estão prontos? Peguem aí o caderno, peguem aí seus caderninhos, peguem seus cadernos pra eu começar a falar aqui pra vocês quais são os 4 pontos importantes de um conteúdo que vende. O primeiro deles, tá? Estão preparados? Primeiro eu quero saber disso. Se você está preparada, coloca aí o seu coração, coloca foguinho aqui nesses comentários e taca coração. Ó, a Claudinha tá falando, use estratégias.
mas meu problema é tempo. E estou me programando para fazer várias delas e ir soltando. Isso é uma super solução para você resolver o problema do tempo, Claudinha. Então, é uma forma de você conseguir realmente aproveitar o seu tempo. Juntar um dia, juntar todas as ideias para que você consiga produzir esse conteúdo de forma mais objetiva. Porque quando a gente não tem tempo, é normal que a gente não faça, né? O mais natural é que a gente não faça. Então, eu não tenho tempo, então eu não vou fazer. Não pode ser assim, a gente precisa de fato organizar, né? Se organizar para que você consiga alinhar ali os dias melhores e consiga, de fato, fazer e não deixar de fazer, né? Porque esse é o principal, é manter a constância. A constância também é muito importante nesse processo. Vou falar aqui os 4 pontos principais de um conteúdo que vende, anotem aí, tá? O primeiro deles, o assunto de interesse do seu público. Então, o assunto, ele precisa ser de interesse do seu público. Ou seja, ele precisa ser um assunto que ou esteja linkado com as dores do seu cliente, ou esteja linkado com os desejos do seu cliente. Então, se é um assunto de interesse dele, que tem as dores e os desejos dele, já é um ponto principal para você criar esse conteúdo que vende. O segundo ponto, uma boa imagem. Então, é importante que você tenha uma boa imagem, um layout arrumadinho. Luana, mas eu não sei fazer. Gente, eu não tô falando de layout do Canva, no Photoshop. Não é sobre isso. É sobre um layout que a informação esteja clara. Para que você não tenha uma coisa bagunçada, um fundo confuso, muitas informações. Então, a ideia dessa boa imagem, né, de um layout claro, um layout bonito, é para que você consiga, para que a estética também do seu post também atraia. Porque, assim, é aquela velha história. Se tem conteúdo e não tem estética, ok. Se não tem conteúdo e tem estética, a pessoa não vai continuar. Agora, se tem conteúdo e tem estética, aí, meu amigo, você consegue pegar o coração dos seus seguidores. Por quê? Porque isso vai atrair cada vez mais eles. Porque é óbvio que você... Luana, eu vou deixar de curtir, eu vou deixar de comprar alguma coisa por causa do post? Não sei. Isso aí que vai dizer é você. Porque se for uma coisa muito importante pra você, o post não vai ser irrelevante. Se for uma coisa que você quer muito naquele momento, a estrutura do post vai ser irrelevante. Agora, se for algo que você não tem certeza, pode ser que o post te chame a atenção ou te afaste daquele produto. Então, pra você não restar dúvida, uma boa imagem é muito importante. Então, vamos lá. Um assunto de interesse do seu público. Tô falando aqui, pra quem chegou agora, os 4 pontos do conteúdo que vende. Os 4 pontos principais. A gente vai falar deles depois, já já. Então, um assunto de interesse do público relacionado a alguma dor ou um desejo. Uma boa imagem, ou seja, um bom layout do seu post. Um título chamativo. Então, muitas pessoas pecam no título. E, gente, o título, eu preciso falar pra vocês, é uma das coisas muito, muito, muito importantes. E é uma das coisas que a gente mais peca. Porque, às vezes, o conteúdo tá muito bom, mas o título tá uma merda. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesses títulos, tá? Nos títulos do post, em como você vai chamar a atenção, naquele primeiro momento que a pessoa vai bater o olho no seu post e o que é que vai estar escrito. E a quarta coisa é a transformação que você vai trazer. E essa transformação, ela precisa vir através do seu produto. Ou seja, a pessoa vai ter a solução do problema dela, ela vai ter a solução da dor dela no seu produto. Mas calma que a gente vai... Eu vou mostrar isso com detalhes já quando eu virar a câmera pra você. E assim, vamos partir agora, nesse momento, do ponto que as pessoas, elas compram porque são convencidas, tá? Não por necessidade. A menos que, como eu falei, a menos que você venda água ou comida, as pessoas vão comprar por você porque ela vai ser convencida de comprar. Convencida pelo quê, Luana? Pelo desejo ou pela dor dela. Mas o seu processo é de convencimento. E aí eu vou dar um exemplo. Um carro BMW. Vamos supor que um cara tem um carro BMW, uma mulher tem um carro BMW.
Cara, qual é a necessidade que aquela pessoa tem naquele carro? Nenhuma, porque é um carro que ele anda tanto quanto um Palio, tá? É um carro, o principal intuito dele é a locomoção, certo? Agora, ou seja, ele não tem uma necessidade clara, mas ele é convencido a comprar um BMW porque o BMW gera nele um desejo, porque o BMW ele toca em alguma dor dele, porque o BMW faz com que ele deseje ter aquele carro. Ou seja, ele é convencido de ter aquele carro. Isso não quer dizer que ele tem uma necessidade, ele não necessita de um BMW. O BMW é igual a qualquer outro carro, ele tem as mesmas funções, ele leva para os mesmos lugares. Mas ele é convencido de comprar aquele carro. Isso precisa ficar muito claro em vocês. Precisa ficar... Luana, eu vou ter que ficar convencendo o meu cliente. Você vai convencer o seu cliente, só que de forma muito intencional e muito estratégica. Você não vai ficar falando, compre de mim porque eu sou melhor. Não, não é isso. Você vai fazer isso através dos posts, dos conteúdos que vendem e de forma muito estratégica. Thaís falou, verdade, pois o que vai atrair é o título. Exatamente, vai ser aquele primeiro impacto que a pessoa vai ter com o seu conteúdo, o primeiro impacto que a pessoa vai ter com o seu produto, beleza? Então, assim, quando você entende as dores e os desejos do seu cliente, principalmente, você consegue criar um conteúdo que abrace ele, sabe? Aquele conteúdo que o seu cliente olha assim e fala, meu Deus, isso foi criado pra mim? Sabe essa sensação de que você tá lendo aquilo e parece que a pessoa escreveu pra você e a pessoa tá ali resolvendo os seus problemas? Pois é exatamente isso. É essa sensação que você tem que dar no seu cliente, é essa sensação que você precisa dar nos seus seguidores. Então, assim, vamos fazer exemplos práticos agora, tá? Vou fazer exemplos práticos, mas antes disso, quero os meus corações. Coloca coração nessa live. Coloca foguinho aqui pra saber que vocês estão acompanhando. E se essa live estiver fazendo sentido pra você, se essa live estiver sendo boa pra você até agora, envia aí pra alguém, envia pra alguma amiga, pra que essa pessoa também conheça esse conteúdo, pra que essa pessoa também conheça o meu trabalho. E vamos embora, porque agora vamos de exemplos, tá? Se você é mãe, por exemplo, de um recém-nascido, vamos lá. Se você é mãe de um recém-nascido, qual é a sua maior dor? Qual pode ser uma das suas maiores dores? Luana, meu bebê acorda a cada 1 hora, ele não consegue dormir bem. Então, se você é mãe de um recém-nascido e ele acorda de 1 em 1 hora, qual é o seu maior desejo? Seu maior desejo é que seu filho durma mais de 3 horas, é que seu filho estabeleça uma rotina de sono. Então, o que você precisa vender para essa mãe? Se é uma mãe que precisa de que o filho durma mais, o que você precisa vender para essa mãe? É a solução para o problema do filho dela. Então, quantas mães vocês conhecem que passam por isso? Que passam por isso do filho passar muito tempo sem conseguir dormir, o filho passar acordando com muita frequência. Muitas mães passam por isso, muitos recém-nascidos passam por isso. Então, o que essas mães precisam? Essas mães precisam de solução. Então, vocês conhecem alguma mãe que pagaria pela solução desse problema? Eu conheço várias amigas que têm filhos recém-nascidos e que pagariam só para a criança dormir mais de 2 horas ali por noite. Ou seja, se você consegue pegar a dor daquele seu cliente, se você consegue pegar a dor e o maior desejo dela, você consegue criar um produto que seja irresistível. E aí você vai mostrar pra ela o seu produto através da produção de conteúdo, certo? Então, vamos lá. Com base nisso, a gente vai produzir entendendo quem é e o que a gente vende. Então, a gente precisa entender quem é o nosso cliente e o que a gente vende. E aí, novamente, a gente vai para aquela ideia de quem é o seu cliente, quais são os sonhos, quais são as dores, quais são os problemas e quais são os desejos. E aí assim, eu vou virar aqui agora para que vocês consigam entender de fato o que eu tô falando. Deixa eu virar aqui, colocar o celular no local. Vamos lá. Eu peguei essa mesinha aqui pra
pra ficar melhor. Vamos ver se vai dar tudo certo. Tá dando pra ver aí? Ou acho que é melhor a gente deixar aqui? Aqui é mais claro. Tá dando pra ver daí, né? Então vamos lá. O que você precisa saber? Eu vou escrever aqui primeiro, aqui no meio. Gente, calma aí, deixa eu abaixar. Pronto. A posição pra produção ficar boa pra vocês. Ó, neste momento a gente vai... Eu vou explicar pra vocês o passo a passo. E o que eu quero falar pra você antes de tudo? Eu quero te dizer que a todo momento você está se vendendo. Ou seja, a todo momento você vende. Você vende no que você fala, você vende no seu posicionamento, você vende nas suas roupas, você vende no que você fala pro seu cliente, você vende na forma com que você... tem a sua comunicação, enfim, a todo momento você vende. E aí, lembra que eu te falei que existem vários tipos de conteúdo? Existe conteúdo de conexão, existe conteúdo de compartilhamento, existe conteúdo de interação, de identificação, conteúdo de engajamento, existem vários tipos de conteúdo. Mas o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai aprender hoje é aquele conteúdo que vende. Então, até aí tudo bem. Eu já falei que as pessoas... compram principalmente por dor e desejo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Compram por 2 motivos. E aí, a gente vai colocar, as pessoas compram por dor ou desejo. Essa informação precisa estar muito clara para vocês. Isso aqui não pode restar dúvidas de como as pessoas compram, né? Que é a partir dessas duas formas. Então, o primeiro passo é a gente entender o que eu estava falando anteriormente. O primeiro passo é você, primeiro passo de um post que vende é você escolher um título chamativo. Título chamativo. E esse título chamativo, eu vou escrever aqui, post que vende. Então, esse título chamativo, ele vai ser baseado na dor e baseado no desejo. Ou seja, é a partir disso, se vocês quiserem exemplos de título, coloca aqui que eu posso dar alguns exemplos para vocês. Vou colocar alguns títulos, por exemplo, vou colocar aqui porque eu acho que fica melhor. Alguns títulos, por exemplo, baseado na dor, né? Baseado na dor dele. E aí você coloca aqui. Depois disso, você nunca mais... Aí você coloca a dor dele, certo? A dor do seu cliente. Depois disso, você nunca mais... Aí coloca a dor. E aí... Deixa eu limpar aqui essa tela. Pronto. Melhorou. E aí a gente vai trabalhar em cima da dor. Outro exemplo de título de desejo. Aqui a gente fala da dor, vamos falar de um título de desejo. A fórmula secreta para... E aí você coloca o desejo, aquilo que o seu cliente mais deseja. E aí, a partir disso, a partir desse título chamativo, claro que existem várias outras formas de fazer esse título, mas quando a gente usa a dor e o desejo, a gente consegue ativar aí os pontos que fazem o seu cliente comprar. Então, 2 exemplos aqui rapidinho. Se alguém quiser colocar o que você vende, eu consigo fazer aqui na hora um título chamativo para você. Então, o título, ele precisa ser alguma coisa, né? Precisa ser uma frase que traga para o seu seguidor, que traga para o seu cliente o problema. Então, você tem que trazer à consciência dele o problema. Você tem que estar sempre trazendo que existe aquele problema, mostrando para ele que existe e mostrando para ele que você consegue resolver, certo?
O segundo passo de um conteúdo que vende é a conexão. Então, a conexão vai ser o segundo passo para você criar esse conteúdo. Por quê? Porque vai ser nesse momento que você vai mostrar para o seu cliente que você já passou por isso e que você também teve aquela dor ou você tinha aquele desejo. Então, vai ser aqui que você vai se conectar também com a dor e com o desejo dele. E aí, vai ser nesse momento que você vai desenvolver uma conversa em que sentido? No sentido de eu também passei por isso. Por quê? Por que eu tô falando isso? Eu também passei por isso. Por que eu tô falando isso? Porque você vai mostrar pra ele que você também passa por isso, certo? Que você também já viveu, que você tá vendendo algo que você viveu. A Claudinha escreveu quadros. Eu vou mostrar todos os passos e aí depois eu vou fazer um exemplo com os quadros da Claudinha para ela ter noção. O terceiro passo de um conteúdo que vende é como resolver. Ou seja, como você vai resolver aquela dor dele ou como você vai resolver para que ele consiga alcançar o desejo dele. Aqui é a hora de você falar como você solucionou. Ou seja, como você solucionou aquela dor. E aqui é nesse momento, solucionou. E aí é nesse momento que você vai desenvolver, que você vai mostrar para ele a sua autoridade no assunto. A sua autoridade no assunto. É nesse terceiro passo que você vai provar para as pessoas, que você vai provar para o seu cliente que você sabe o que você está falando. Que você sabe como resolver esse problema que ele tem. Então, é aqui nessa parte. Basicamente, você vai provar para o seu cliente que você sabe do que você está falando. O quarto passo do nosso post que vende, o quarto passo é a solução. Ou seja, e o que é a solução para a dor e para o desejo dele? Falem vocês, o que é a solução da dor e do cliente, ou da dor e do desejo do seu cliente? Simplesmente o seu produto. O seu produto. Então, entendam. Eu já falei várias vezes que o padrão de consumo mudou. As pessoas, elas não querem mais só serem empurradas produtos. Elas não querem mais que você fique toda hora falando compre. Elas não querem mais isso. Então, vai ser através do título chamativo, da conexão, como você solucionou, que você vai conseguir mostrar para ela a solução do problema dela. Vou colocar aqui, solução do problema. A solução do problema dela com o seu produto, certo? Então, são esses passos que a gente vai ter que mostrar a gente vai precisar fazer nesse post que vende. Vamos aqui dar um exemplo do post da Claudinha. Claudinha, você vai querer que eu faça um post baseado na dor ou no desejo? Na dor ou no desejo? Comenta aqui como você quer que eu crie aqui o seu post. Vou criar um post para você baseado na dor ou no desejo. Você que escolhe. E aí a gente vai... E aqui eu vou mostrar como se fosse um carrossel mesmo. Eu vou mostrar aqui na prática como se fosse um carrossel. Como se você estivesse fazendo um post de carrossel. Coloca aí pra mim se é na dor ou no desejo, pra eu poder saber qual que você prefere. Porque aí vai ser a partir disso, vai ser a partir dessa estrutura, vai ser a partir desse momento que você vai conseguir mostrar para o seu cliente, a partir desse momento que você vai conseguir provar para ele, por A mais B, o quê? Você vai provar para ele que você sabe que você conhece a dor dele, que você também passou por isso,
que você sabe como resolver e que a solução do seu problema é o produto. Na dor, certo? Eu não sei exatamente qual que é a dor, né, o problema da sua persona. Mas vamos supor que essa pessoa vai chegar o Dia das Mulheres, certo? Então, a gente vai chegar no Dia das Mulheres aqui. Dia das Mulheres, agora em março. Então, eu vou pegar a maior dor da sua persona. Eu não sei qual é a maior dor da sua persona, certo? Eu não sei qual é a maior dor da sua persona. Então, eu vou chutar aqui, tá? Eu vou chutar baseado no seu produto, que são os quadros. Então, o que que você vai... Deixa eu explicar para vocês uma coisa, antes de mostrar esse exemplo. Quando eu vendia arte, quando eu vendia quadro, 80%, e eu falo assim com muita certeza, que 80% das minhas vendas eram feitas para terceiros. Ou seja, 80% das vendas eram feitas de alguém, de uma pessoa A, que comprava para a pessoa B. Ou seja, a pessoa sempre... E assim, eu tô falando 80% para ser ok. 80% das vezes a pessoa comprava para outra. Então, vamos supor que em março vai ter o Dia das Mulheres. E aí, o que é que eu vou falar aqui nesse momento? Eu quero vender quadros no Dia das Mulheres para as mulheres, certo? Então, eu vou usar uma dor. Só que a dor, ela não tem que atingir as mulheres. Ela não vai atingir as mulheres, ela tem que atingir... E aí, agora eu vou criar aqui uma situação hipotética, tá? Ela vai ter que atingir os homens. Ela vai atingir os maridos das mulheres. Você vai trabalhar... pro Dia das Mulheres, você vai trabalhar focando no homem. Naquele cara que vai dar um presente para a mulher. Ou seja, o que que você pode falar? Como que você pode trazer essa temática para ele, né? Esse momento e essa necessidade. Então, a gente vai focar na dor. Então, o que que você pode falar para ele? Por exemplo, você vai colocar aqui no primeiro post, fazer isto faz com que... vamos lá, tô pensando aqui, tentando pensar rápido. Faz com que sua mulher te ame mais. Te ame mais. Pronto, eu vou colocar aqui um título bem chamativo, né? Um título, assim, bem tchan, que é pra pessoa chamar atenção, pra pessoa e saber o que você tá falando. Então, fazer isso faz com que sua mulher te ame mais. Aí o cara vai olhar aquilo e vai dizer, ixi, fazer isso vai fazer com que minha mulher me ame mais? O que é isso? O que é que essa mulher tá falando, né? O que eu posso fazer pra minha mulher me amar mais? E aí, na segunda página, você vai falar assim, né? No segundo quadradinho do post. E aí, eu tô criando aqui uma estrutura de post carrossel, tá, Claudinha? Só pra você entender. Então, aí, na segunda página, você vai colocar assim. Lembra que o primeiro passo é o título chamativo. Então, a gente chamou a atenção. Fazer isso faz com que sua mulher te ame mais. Aí, o cara vai, vixe, fazer isso o quê, né? Aí, na segunda página, você vai colocar assim. Na segunda página é o quê? Na segunda página é o momento de conexão, certo? Então, na segunda página, você vai colocar. E aí, eu quero relacionar com o Dia das Mulheres. E aí, aqui você vai... Enfim, você chega na segunda página e coloca. É normal... E aí, você vai começar a se conectar. É normal que a relação fique estremecida depois de alguns anos. E aí o cara vai falar, Valha? O que essa mulher tá falando? É normal que a relação fique estremecida depois de alguns anos. Aí você vem pro próximo. Eu também passei por isso. E depois de muito tempo,
Consegui entender que... E aí você vai pro próximo. A arte é algo que desperta em nossos corações. E aí vocês que são da arte vão precisar assistir essa live depois, viu? Essa aula depois, porque eu tô falando aqui de forma totalmente aleatória. De forma intencional, entendam, intencional, mas tirando aqui da minha cabeça, do nada. Então, a arte é algo que... nem sei mais o que eu tava falando. Eu também passei por isso. Depois de muito tempo, eu entendi que a arte é algo que gera desejo. A arte é algo que faz com que a pessoa se sinta amada. E aí você vai vir pro próximo. Eu entendo isso porque sou mulher. E sei que uma arte vale mais do que 50 rosas. E aí você vai colocar aqui a sua opinião sobre rosas. Se você gosta de flor, uma arte vale mais do que 50 flores. E agora, o que você fez? Um título chamativo, você gerou conexão e aqui você já começou a resolver o problema dele. Eu sei que uma arte vale mais do que 50 rosas. E aí você vai para solução do problema dele. Pensando nisso, tá fazendo sentido até agora, gente? Se tiver fazendo sentido, taca aí coração e coloca foguinho para eu saber se tá fazendo sentido. Então, vamos lá. Pensando nisso, eu preparei um produto... Não, um produto não, você pode até colocar outro nome. Pensando nisso, eu preparei a solução para o seu problema. Aí você vem com a oferta final. Durante os dias tal e tal, minha agenda estará aberta com esses produtos. E aí você dá aqui as opções. Por quê? Porque o Dia das Mulheres já tá muito em cima. Não tem como você ficar criando muitas coisas mirabolantes. Então você, sei lá, dá 3 opções. E aí você vai lá. Durante os dias tal e tal e tal, eu estarei disponíveis com essas 3 opções. E aí você coloca fotos lindas. E aí você coloca: se você quer que sua mulher te ame mais, não pode deixar de comprar esse produto. E aí você finaliza assim, dessa forma, sabe? Se você deseja que sua mulher te ame mais, você vai... essa aqui é a solução do seu problema. E aí você vai começar a usar termos que são muito fortes. E aí eu quero colocar aqui um conteúdo extra, tá? Que eu acabei de me lembrar pra vocês. Termos fortes. Termos muito fortes que vocês podem usar aqui. Deixa eu escrever aqui nessa página. Termos fortes que vocês podem usar nesse processo. Nesse processo desse post que vende. Termos fortes. Coisas que vocês podem usar e abusar. Você pode colocar aqui que imediato. Ou seja, você pode limitar, né? Você pode dizer que é limitado. Ou seja, você pode colocar... E aqui, imediato, e aqui você coloca, né, a urgência. A urgência. Você pode dizer que é limitado, né, que são só, por exemplo, 10 vagas. E aqui você coloca, valoriza a exclusividade. Você pode começar a falar, né, a colocar para eles fazer com que... É o que a gente chama o FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Que é fazer com que as pessoas sintam que vão ficar de fora, sabe? Que se ela não comprar aquilo, ela vai ficar de fora. Então, é você gerar esse sentimento... Gerar o sentimento de... Só falta você. Só falta você aqui nessa promoção. São termos muito fortes que você pode usar nesse processo. E aí, algumas outras coisas que podem te ajudar, né?
algumas outras formas. Luana, só tenho essa forma de fazer conteúdo que vende? Não, existem algumas outras formas. Outras formas que você pode fazer: quebrar objeção. O que significa quebrar objeção? Aquelas velhas desculpas que os seus clientes dão. Você pega essas desculpas e vai quebrando ali. Você vai mostrando para elas que aquelas desculpas não são verdadeiras, que são só desculpas que elas estão inventando. E compartilhando feedback. Feedback também é muito bom para que você consiga vender. Feedback e depoimento. Certo? E aí, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que agora vai fazer tanto sentido. Olha só o que a gente falou aqui. Olha só o que eu expliquei para vocês agora. Olha só o que eu mostrei para vocês agora. Basicamente, eu mostrei... Basicamente não, né? De forma bem completa e de forma bem aprofundada, eu mostrei aqui o passo a passo de um post que vende, certo? De todas as etapas de um post. Só que, quem tava aqui... E por que isso é um post que vende, né? Porque ele é o jeito certo de vender. Quem estava aqui e entende e sabe comigo quais são os 4 pilares da venda, que é o quê? Um método que eu apelidei de TAMO. Então, quem conhece o TAMO, os 4 pilares da venda, vai entender que esse aqui é um passo a passo de um post que vende, que é completamente alinhado com o que eu falei com a minha estratégia de venda do TAMO, que é o quê? Te mostro o T, né? Te mostro um problema através de um título chamativo. Agora eu me conecto. E aí, a partir dessa conexão, eu vou despertar o seu interesse. Então, te mostro o problema. Agora me conecto. Mostro a solução, ou seja, como eu resolvi. E o que você precisa é o meu produto. Vocês estão conseguindo entender que todos os pilares que eu ensinei nas aulas anteriores, que os pilares de venda, que o jeito certo de vender, que o que eu ensinei para vocês sobre vendas tá completamente alinhado com esse post, tá completamente alinhado com essa ordem, com a ordem que vocês vão criar esse conteúdo que vende, tá completamente alinhado com esse passo a passo. Então, o conteúdo, né, a ideia do conteúdo que vai vender, que vai gerar a venda, ela tá totalmente alinhada com a estratégia de venda. E é exatamente baseado nisso que você precisa criar. Deixa eu virar aqui de novo. E é exatamente baseado nisso que você vai criar o seu conteúdo. Conseguiram entender? Deu para entender, assim, de forma bem clara a ideia do processo da criação de conteúdo, como que ela tá alinhada completamente com as estratégias de venda. E aí, Luana, eu não sei fazer post carrossel. Eu não sei fazer, enfim, é muito difícil pra mim, eu realmente não sei fazer. Tudo bem, você vai usar a mesma estratégia, você vai usar as mesmas informações, tudo isso, todos os passos, você vai usar os mesmos passos, só que na legenda. Você vai fazer isso na sua legenda, na legenda do seu post, e vai desenvolver ali o seu raciocínio na legenda inteira da sua foto lá. Então, não tem desculpa para não usar o passo a passo. Deu para entender? Eu acho que depois disso vocês pegaram, assim, vocês conseguiram pegar de forma muito mais clara a estrutura do post que vende, né? Conta pra mim. E assim, excelente, mas meu público são mulheres, vou tentar adaptar. Adapte total. A ideia aqui, Claudinha, é porque, né, eu não sei os detalhes do seu público nem nada, mas adapta com a ideia, com o passo a passo. Então, assim, num primeiro momento pode parecer difícil, num primeiro momento vocês podem ter dificuldade, mas isso é com o tempo, vocês vão desenvolvendo, vocês vão desenrolando, tá? Olha só, tem uma pergunta dos stories aqui. Como começar a abordar ou mostrar meus produtos para os meus clientes? Então,
como você vai começar a abordar ou mostrar os seus produtos para os seus clientes? Provavelmente você está começando a mostrar, começando a venda agora. Então, o que é que você vai fazer? Você vai começar a fazer esse processo, você pode começar a fazer isso através dos stories. Ou seja, você vai começar a mostrar os bastidores, você vai começar a mostrar o seu processo, como que você faz, qual é o seu processo criativo, como que você cria aquele produto. E aí, o ideal nesse momento é que você escolha um produto, né? Um produto para mostrar de forma bem estratégica mesmo, mostrando desde o começo até o final. As pessoas, elas gostam de participar dos processos, as pessoas, elas gostam de entender os bastidores, as pessoas gostam de saber o que tem por trás, elas gostam de se sentir pertencentes ali naquele movimento. Então é legal que você consiga criar também algum conteúdo com relação a esse processo mesmo de criação e de mostrar os produtos. Então, assim, Luana, eu posso bater uma foto e postar no feed? Pode. Claro que pode. Você pode bater uma foto do seu produto e postar no feed. E aí, divulgar o seu produto em si. Mas, além disso, é importante você entender quais são os problemas que o seu produto resolve. Ou seja, como que você pode traçar essas estratégias de dores e problemas. Isso é uma coisa muito, muito importante vocês perceberem da arte. Porque, Luana, eu não sei quais são as dores do meu cliente. Eu já vi vocês me falando isso. Luana, eu não sei quais são as dores, eu realmente não sei quais são as dores, quais são os problemas dos meus clientes, quais são os desejos dele. Tá tudo bem você não saber isso. E agora eu quero dar talvez um dos insights mais importantes para quem trabalha com arte. Se você não sabe com clareza quais são os desejos e as dores dos seus clientes, o primeiro passo é você perguntar, né? Você perguntar, fazer uma pesquisa mesmo, perguntar nos stories o que eles esperam daquela arte, por que eles têm vontade de ter uma arte. Aí você vai começando a entender os motivos, o que motiva eles a ter aquela arte. Você vai perguntar se eles gostariam de ter uma arte para eles ou para dar de presente. Porque aí você vai começando a entender o seu público e você vai começar... Porque assim, gente, de início, no começo, não tem como você tirar da sua cabeça essa informação. Realmente é muito difícil a gente descobrir sozinha, sabe? A gente descobriu assim do nada. Então, você vai focar primeiro no seu produto. Se você não sabe quem é o seu cliente, se você não sabe nada dele, foque no seu produto. O que o seu produto faz? Qual é a solução que ele traz? E aí, baseado no seu produto, você vai criar conteúdo em cima disso. Por quê? A Claudinha falou, mas o meu público são mulheres. Ok, mas o seu quadro, por exemplo, de Dia das Mulheres, qual o problema que ele resolve? Por que você criou ele? A pessoa deseja ter ele por quê? Quais são as motivações de qualquer pessoa que queira ter aquele quadro, um homem ou uma mulher, tanto faz. E aí, baseado no seu produto, com foco no seu produto, você vai produzir conteúdo que vende, porque vai ser completamente alinhado com aquilo que você está ofertando para o seu cliente. Deu para entender? Por exemplo, se você vai vender a caneca personalizada, né, que é uma coisa que você vende também, você vai colocar o foco totalmente no seu produto. O que essa caneca faz? Essa caneca, ela serve para beber água. Essa caneca, ela serve para presentear alguém. Essa caneca, ela serve para falar, para mostrar para as pessoas o que eu acredito, para me posicionar, porque pode ser uma caneca que tem uma frase forte. Essa caneca, ela serve para decorar. Essa caneca, ela serve para usar, para colocar minhas maquiagens, os pincéis de maquiagem. Quando eu vendia caneca, tinha uma maquiadora que comprou e ficou a coisa mais linda na bancada dela, a caneca cheia de coisa de maquiagem. Então, pra que serve o seu produto? Se você não sabe quem é a sua persona, começa pelo seu produto. Se você não sabe quem é a sua persona, comece entendendo o que é que você vende e o que eu resolvo. Isso também é uma grande solução para que venham ideias. Não consigo alinhar para o Dia das Mulheres. Tudo bem. Foi só uma ideia, gente. Claudinha, não se prende a isso. Foi uma ideia que veio na minha cabeça. Porque é a próxima data comemorativa.
Mas depois do dia... Desculpa, gente. Mas depois do Dia das Mulheres, tem o Dia do Consumidor, que é dia 15 de março. Então, também é uma opção legal. Também é uma coisa que vocês podem tentar trabalhar em cima disso. Então, assim... hoje tem tarefa de casa, tá? Hoje tem tarefa de casa. E a tarefa de casa de hoje é você estruturar o seu post que vende. Então, hoje você vai pegar o seu produto e aí você vai trabalhar em cima da dor e do desejo do seu cliente, ou você vai trabalhar em cima do problema que o seu produto resolve, mas você vai criar o seu post, você vai estruturar todo o seu post, você vai organizar tudo bonitinho. Mesmo que você não crie a arte, tá? Mas você estrutura assim nos quadradinhos, coloca direitinho aí o que você quer fazer. E vai ser uma tarefa de casa mesmo. E aí, novamente, o meu direct está aberto para vocês. Coloca aí, pode me mandar lá, Luana, isso foi o que eu pensei, como é que pode melhorar. O meu direct está aberto para ajudar vocês. Então, se tiver alguma dúvida na estruturação desse post, eu estou à disposição, porque é uma técnica que vai realmente revolucionar, que vai realmente mudar a trajetória e o rumo aí de vocês, e o rumo dos processos de vocês, que pode ajudar muito. Então, assim, hoje você já entendeu que criar conteúdo de valor é importante, certo? Então, assim, já que a gente está formando esse bonde de mulheres maravilhosas, empresárias de sucesso, eu vou fazer a minha pose do print, que não é nada mais, nada menos do que é o momento em que eu faço uma pose, vocês batem um print e postam nos stories me marcando, pra eu saber que vocês gostaram da aula, pra eu saber que vocês curtiram esse conteúdo e pra que vocês me ajudem a chegar a cada vez mais mulheres, porque essa é a nossa revolução, esse é o nosso bonde de mulheres empreendedoras, empresárias de sucesso, que querem ter e trabalhar no digital de forma muito mais consciente, de forma muito mais estratégica. A gente não quer mais mulher fazendo aqui as coisas na doida, não. A gente não quer mais isso, não. A gente vai trabalhar de forma estratégica para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos aqui nessa plataforma. Então, ó, vou fazer a pose com o resumo da nossa aula. Printa aí, coloca lá nos stories que eu quero ver quem tava aqui comigo. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todas. Vai ser um prazer. Eu vou deixar essa live salva. Enviem essa live pra quem vocês quiserem, pra quem vocês acham que vai amar esse conteúdo. Coloca lá, me manda nos stories, me manda no inbox, me manda uma mensagem de qual é a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida. Me manda lá que eu vou responder tudo, tá bom? Um beijo bem grandão e a gente se vê... a gente se vê amanhã. Nós temos outra live amanhã. Vocês estão achando o quê? Vocês acham que eu ia esquecer da nossa live de amanhã? O que vocês estão malucas, né? A gente tem uma live amanhã, que é o quê? A nossa live de amanhã, eu vou te entregar estratégias. Então, na live de amanhã eu vou te entregar estratégias para transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas. Então, a live de amanhã são estratégias do Instagram. Então, o que você pode fazer? Quais são as estratégias que você pode criar no seu Instagram em si para que torne ele uma máquina de vendas, certo? Então, como você vai se posicionar? Quais são as estratégias com relação às suas informações ali? O que é importante, o que não pode faltar? Tá bom? Então, amanhã nós temos um encontro às 19 horas para eu te entregar as estratégias de como transformar esse seu Instagram em uma máquina de vendas. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de postar o nosso print, não esquece de me contar, tá bom? Um beijo!